Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar então sobre um tópico, um assunto, uma nova abordagem para análise de circuitos lineares, que são os quadripolos. Tá? Então, a gente vai fazer uma introdução aqui aos quadripolos. O que são esses chamados quadripolos ou multipolos e como que nós procedemos para análise desses elementos. Tá? Primeiramente, o que são esses elementos? Supondo que a gente é muito comum, né, em algumas áreas da engenharia, a gente tem uma rede genérica, uma rede ou um circuito, né? A gente chama um circuito uma conexão de vários componentes passivos, indutores, resistores, impedâncias, né, fontes dependentes e independentes, isso forma uma rede. E a gente tem, quando a gente tem redes para diversas aplicações, muitas vezes a gente, em certas áreas, a gente se refere a pares determinais, né, de entrada e de saída. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma rede genérica identificada simplesmente por um bloco aqui, que a gente não conhece exatamente quais os componentes que tem aqui dentro. Tá? Então, vou chamar simplesmente aqui uma rede genérica e que essa rede dispõe aí de um par de terminais, ou seja, dois terminais aqui, formam um par e que a gente vai chamar de um par de entrada, né? Dependendo aí do sentido da fonte, sinal, e aqui um par de terminais que formam uma saída. Né? Então a gente pode chamar esses dois terminais aqui de uma entrada dessa rede. E esses dois terminais, esse par de terminais aqui, uma saída. Né? Então, os componentes que formam essa rede aqui dentro, eles vão tratar, vão interagir, né, os parâmetros elétricos aqui dentro dessa rede, de forma a modificar os sinais, os parâmetros elétricos de corrente que entrar aqui e tensão também que forem disponibilizados aqui na entrada. Eles vão passar pelo processamento, pelo tratamento dessa rede, desse bloco, né? O que ele está fazendo, o que esses componentes como eles estão se comportando, dado esses sinais de tensão e corrente, né? Que estão sendo fornecidos na entrada desta rede. E aí essa rede trabalhando, seguindo aí as leis de circuito, ela vai produzir um sinal na saída, ela vai produzir também uma corrente e um potencial aqui na saída. Né? Então, desse ponto de vista, a gente pode pensar que isso aqui poderia ser um filtro, um tipo de filtro, pode ser algum bloco aí de amplificador ou atenuador, como um filtro, né, por exemplo, e pode ser algum circuito que está fazendo algum tratamento desse sinal ou que ele vai acabar modificando essa corrente que está entrando aqui e produzindo uma saída respectiva. Tá? Então, basicamente isso aqui, essa representação aqui, né, a gente pode chamar de um quadripolo. A gente tem uma rede linear aqui dentro, tem que ser composta por elementos lineares para as análises que a gente vai fazer, né, as abordagens que a gente vai considerar e estudar aqui nesse tópico. E, enfim, a gente tem então um par de terminais que a gente considera uma entrada e um par de terminais de saída, ou ditos de saída. Isso aqui tem várias aplicações aí em sistemas eletrônicos, são utilizados esses blocos, né? Comunicação, ou essa abordagem de quadripolos, né, pode ser utilizada. Sistemas de comunicação,
em sistemas de controle, também bastante empregados. Enfim, várias áreas aí da engenharia. A gente pode fazer análise, né, do comportamento de um sistema utilizando essa abordagem de quadripolos ou multipolos em alguns casos. Tá? Lá quando a gente estudou os equivalentes, os circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton, nós fizemos algo parecido com o que a gente quer mostrar aqui, né? Qual que é o nosso objetivo. Quando a gente fez a análise de equivalentes de Thevenin, ou simplificamos um circuito, uma rede linear também para um equivalente de Thevenin ou de Norton, né? Nós tínhamos lá que uma rede A chamar aqui uma rede A. Se ela tinha um par de terminais, que este par de terminais é o que me interessa conhecer, né? Então, por exemplo, conectado a uma carga, vou chamar aqui uma impedância ZL de carga. Se o meu único interesse é conhecer a corrente que é fornecida para essa carga e o potencial que é estabelecido para essa carga, eu não preciso conhecer exatamente em detalhes o que está acontecendo aqui dentro dessa rede A. Não preciso conhecer os componentes que formam essa rede A, desde que eu conheça, né, nós conheçamos, aí nós temos ciência, por exemplo, de um circuito equivalente dessa rede A, por exemplo, com um equivalente de Thevenin. Se eu conhecer uma fonte de Thevenin e uma impedância de Thevenin aqui, ampliando essa rede A, ela pode ser em corrente alternada também, né? Não somente em corrente contínua, né? Pode ser um sinal de corrente alternada. Então a gente pode ter uma impedância de Thevenin de forma mais abrangente e uma tensão de Thevenin que representa o comportamento desse circuito para estes terminais aqui. Então, para estes terminais, né, o equivalente representa exatamente o mesmo que essa rede A, formada por N componentes, vai produzir aqui de tensão e corrente, né? Dependendo de tensão, né, e de corrente em função da impedância que for conectada de carga aqui. Tá? Então, qual que é o ponto aqui que a gente quer chamar a atenção, né? Muitas vezes a gente não precisa conhecer em detalhe o que está acontecendo no circuito aqui dentro, se a gente conhece, por exemplo, um equivalente, o comportamento descrito dessa rede A, né, pelos N componentes que tem lá dentro, ele está descrito, o comportamento deles está descrito por este circuito equivalente, por essa simplificação aqui. Da mesma forma, muitas vezes, um quadripolo, por exemplo, como esse caso aqui, nós talvez não tenhamos interesse e necessidade de conhecer o que está acontecendo em detalhe, em termos de corrente e potencial nos elementos que estão lá dentro dessa rede, aqui dentro, né? Mas a gente está interessado em saber unicamente, por exemplo, qual que é o comportamento da saída, em tensão e corrente, e qual que é o comportamento da entrada, também em função da tensão e da corrente. Então, nesse aspecto, a gente pode ser muito vantajoso utilizar essa análise, essa abordagem por quadripolos para algum desses circuitos. Não que não seja possível fazer análise convencional que a gente faz de malhas para conhecer todas as correntes e tensões aqui no circuito e aí chegar na resposta da corrente e tensão aqui na saída, por exemplo, né? Todos os outros métodos que a gente já viu, análise de malhas, análise de nós, continuam sendo válidos, aplicáveis. Mas essa aqui é outra vamos dizer, outra abordagem para análise de circuitos, utilizando esse conceito de quadripolos. Tá? Bem, antes de falar dos quadripolos, especificamente, ou dos multipolos, vamos falar um pouquinho sobre um elemento um pouquinho mais básico, que é simplesmente o conceito aí de um bipolo. Vamos definir aqui um conceito de um bipolo.
Depois a gente vai poder expandir esses conceitos para um quadripolo. Então, basicamente, quando a gente tem um par de terminais de entrada ou de saída, né, a gente pode chamar este par de terminais de uma porta. Tá? Então, um par de terminais entenda-se aí que, no caso do bipolo, né, a gente vai ter apenas um par de terminais que pode ser ou uma entrada ou uma saída, dependendo da aplicação, né, da função desse bipolo. Então, esse par de terminais nós podemos nomear aí, ou chamar de simplesmente uma porta. Tá? Em um circuito ou uma rede que a gente só tenha uma porta, então ela é chamada de um bipolo. Então, se a gente só tem uma porta, ou de entrada ou de saída, ele é determinado como um bipolo. Então, por exemplo, tem um par de terminais ou uma porta aqui no circuito, e aqui eu tenho uma rede, certo? Em que só tenho esse par de terminais de entrada aqui, por exemplo. Então, isso aqui configura um bipolo. E é isso aqui é um bipolo, desde que, se eu chamar a corrente que entra aqui, ó, neste terminal, chamar a corrente IA minúsculo, tá? Ela passa aqui por dentro dessa rede, acontece queda de tensão, aumento, enfim, passa pelos componentes que formam essa rede aqui, e a corrente que sai nesse terminal aqui de baixo, tá, nesse sentido, vou chamar de uma corrente IB. Eu posso definir isso aqui como um bipolo, ou seja, isso aqui forma, esses dois terminais, eles formam um par de terminais de entrada ou saída, e portanto formam uma porta, por definição, se e somente se essas correntes, ou a mesma corrente que entra nesse terminal IA é igual à corrente que sai no terminal abaixo, ou no terminal que forma esta porta. Tá? Então, uma porta, ela não é simplesmente pegar quaisquer dois terminais de um circuito ou de uma rede e dizer que esses dois terminais formam uma porta ou um par de terminais. Não, ele só é determinado como uma porta ou um terminal de entrada ou saída se é a mesma corrente, tá? E a que entrou aqui é a corrente que está saindo para qualquer sinal, para qualquer potencial que for colocado aqui na entrada. A corrente que entra aqui é a corrente que sai aqui embaixo, tá? E passando por todo esse circuito e essa rede aqui que, enfim, pode ser composta por N elementos, né? Um número teoricamente infinito. Tá? Então, isso aqui, por definição, é um bipolo, um par de terminais. Se a gente tem uma rede com mais de um par de terminais, então nós temos aí uma rede com multiportas. Então, se mais de um par de terminais, temos o que chamamos de uma rede multiportas, ou também multipolo, né? Para N casos aí, para N portas, né? Também podemos chamar aí de uma rede de multipolos, tá?
Um quadripolo, então, como o nome já sugere, se o bipolo, a gente está falando de, obviamente aqui a terminologia, né, bipolo, bi se refere a dois terminais que formam um par, então formam uma porta, a gente tem um bipolo. Um quadripolo, já mencionamos anteriormente, ele vai ter 4 terminais que formam duas portas, né? Então, um quadripolo nós podemos representar um quadripolo por uma rede formada aí com 4 terminais. E esses 4 terminais formam ou compõem aí duas portas, dois pares de entrada ou saídas, né? Então a gente vai chamar, ou se a gente chamar aqui este nó, este terminal A, ele tem uma corrente IA que entra aqui. Este terminal B, uma corrente IB, sai por aqui. Este outro terminal, o nome C, e um terminal D, tal que a gente tenha uma corrente, vamos chamar aqui uma corrente IC e uma corrente ID, tá? Cada porta desse quadripolo, certo? Nós temos aquela condição que somente é uma porta se a corrente que entra pelo terminal é a mesma corrente que sai pelo terminal que forma aquela porta. Então, aqui a gente pode dizer que a gente tem uma porta de entrada ou saída, certo? Esse lado aqui. C e somente C, a corrente IA é igual à corrente IB. E aqui a gente também pode dizer que isso aqui forma uma porta, esses dois terminais, se a corrente IC é igual à corrente ID. Tá? Então isso aqui é uma condição para que isso aqui seja um quadripolo, seja considerado um quadripolo com duas portas. Tá? As correntes em cada par de terminais elas devem ser iguais. Quando a gente aborda uma rede ou um trecho de um circuito como um quadripolo, dessa forma, uma vantagem dessa abordagem é que a gente pode conectar ou juntar dois quadripolos ou dois blocos, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que a gente tem aqui vamos chamar um Q1, uma rede 1, e nós tenhamos descrito aqui os parâmetros que nós vamos ver, né, nos próximos tópicos aí para frente. Nós tenhamos visto o comportamento, a descrição, né, dos parâmetros desse quadripolo, que eu estou chamando Q1, com uma porta aqui de entrada, uma porta de saída, e a gente tenha um outro quadripolo formado por um circuito diferente, uma rede diferente, tá? Um Q2. E nós também vamos ver aí formas de descrever o comportamento, os parâmetros desse quadripolo Q2. Então, eu tenho a descrição desse quadripolo aqui, sei como é que vai se... Tenho ferramentas para descrever o comportamento dos parâmetros elétricos desse quadripolo, ele funcionando com uma entrada, com um sinal de entrada e um sinal de saída, e também conheço ou tenho
aí os parâmetros que descrevem esse quadripolo 2. Então a gente pode querer para alguma determinada aplicação conectar os dois quadripolos, né? Os dois elementos aí. Então a gente vai ter um par de entradas aqui. E agora a porta de saída desse quadripolo, vamos dizer aqui, entrada do Q1, saída do Q1, chamar simplesmente aqui de E1 e aqui S1, eu posso conectar em série aqui na sequência na entrada aqui do quadripolo 2 e a gente vai ter uma saída desse quadripolo que eu chamei quadripolo 2, dados os parâmetros, a descrição desse elemento. Então, é possível fazer essa conexão aqui, agora Q2, e a gente tem a entrada 2 está conectado à saída do quadripolo 1 e a saída desse circuito, dessa junção, né, dos dois, agora é a S2 aqui, que simplificando, abreviando essa saída do quadripolo 2. E a gente poderia continuar conectando aqui outros quadripolos, né, nesse par aqui de terminais, tanto aqui ou à esquerda desse circuito. Tá? Uma vez que a gente conhece os parâmetros que descrevem o comportamento deste quadripolo, estes parâmetros não vão ser alterados quando ele for conectado, por exemplo, aqui em série com outros elementos. Então, essa é uma das razões dessa abordagem, né? Porque a gente pode segmentar o circuito, um circuito complexo, muito amplo, né? Um circuito muito grande, quebrar ele em blocos, né? Por exemplo, chamando em portas, em que a gente descreve por partes, por pedaços esse circuito, ou compreende o funcionamento daquele bloco, daquele quadripolo, por exemplo, e a gente também vai poder analisar em ele então o que ele está fazendo com um sinal de tensão e corrente que está entrando aqui, o que vai acontecer com esse sinal quando ele passar por este bloco, por esse quadripolo, porque eu conheço, eu entendo o comportamento dele, né, que está descrito nos parâmetros, analisando ele isoladamente, eu consigo entender, compreender também qual que vai ser o comportamento dele quando ele está conectado em série com outro. E aí a saída dele vai ser jogada para a entrada do próximo quadripolo, também consigo prever, né, ou entender ali o comportamento, o que deve acontecer com um sinal elétrico dentro desse segundo quadripolo. Tá? Só que essas propriedades aqui, algumas propriedades não, isso aqui só é válido se a gente conectar, por exemplo, a gente pode conectar, não precisa ser um quadripolo ao outro, eu posso simplesmente conectar uma carga ou uma fonte em qualquer uma das portas aqui do Q1, né? Por exemplo, outra possibilidade, posso pegar o Q1 e está interessado em conectar uma fonte, simplesmente, e uma impedância de carga, né? Ou uma carga, e de novo aqui a descrição, o que a gente tem de conhecimento desse quadripolo vai se comportar, continuar se comportando conforme descrito pelos parâmetros que a gente vai ver. A gente conectar uma fonte ou uma carga, ou duas fontes, né, em cada lado, ou simplesmente cargas, enfim. Então,
A gente pode fazer essas conexões, né? A gente pode, fontes e cargas, elas devem ser conectadas diretamente entre dois terminais de entrada ou saída, né? Eu posso conectar uma carga ou uma fonte a um terminal de entrada, uma saída, ou seja, a uma porta. Isso é possível. Eu posso conectar também, cada porta ela pode ser conectada a um outro bipolo ou a um outro quadripolo. Eu poderia conectar aqui neste circuito aqui, também poderia conectar aqui no final mais um, por exemplo, mais um bipolo. Supondo que eu tenha aqui um bipolo, vou chamar um bipolo 1, só uma porta de entrada, tá? Então poderia ter aqui um bipolo conectado, um outro circuito, uma outra rede que está descrita como um bipolo. Isso aqui é possível. O que não é possível, o que não é permitido? Senão a gente perde as propriedades que a gente vai estudar com essa abordagem de quadripolos. Não pode ser conectado nenhum elemento, nem fonte, nenhuma porta, por exemplo. Eu não posso fazer uma conexão de uma carga entre terminais de portas diferentes. Se isso aqui é uma porta, tá? Eu não posso conectar uma carga neste terminal para este aqui. Também não posso conectar uma carga deste para este, ou uma impedância, ou qualquer que for. Isso aí não que esse circuito não seja possível, é possível a gente conectar ali, o comportamento dele é que não vai ser mais descrito se a gente determinar os parâmetros disso aqui como um quadripolo. Tá? Então não é permitido, por exemplo, nesse caso aqui, eu não posso fazer uma conexão de nenhum elemento entre os terminais A e o terminal C desse elemento. Da mesma forma, também não posso conectar nada entre os terminais B e D, nenhuma fonte, nenhuma impedância. Também não posso conectar uma impedância ou uma fonte entre os terminais D e A ou C e A. Ou seja, os terminais aqui C e D, eu não posso fazer uma conexão com os que formam uma porta desse quadripolo. Eu não posso fazer nenhuma conexão através de um elemento que chegue até a porta A, vamos chamar aqui essa porta 1 aqui da esquerda. Isso não é permitido. Então, nenhum dispositivo ele pode ser conectado entre os terminais A e C, por exemplo, ou entre B e D. Né? Ou seja, tem terminais que são de portas distintas, a gente não pode fazer a conexão via impedâncias ou fontes, certo? Beleza, então, fazer parar aqui esse vídeo e no próximo a gente continua com um exemplo, aí, uma análise de um circuito de uma rede genérica.